Olá, gente. Hoje nós vamos falar sobre teoria geral do crime, tá? Então vamos começar lá pelo conceito de teoria geral do crime. O que é teoria geral do crime? Teoria geral do crime objetiva o estudo dos requisitos necessários para a configuração do crime. Então, para que um crime seja configurado, é necessário, né, que a gente estude alguns requisitos, tá? Alguns requisitos são necessários para que se configure a existência ou não de um crime, tá? E essa teoria geral do crime, ela possui três funções: função instrumental, função garantista e função crítica, tá? Que é essa função instrumental? Essa função instrumental, ela serve para instrumentalizar e sistematizar a parte especial do Código Penal. O que é essa parte especial do Código Penal? Ela começa a partir do artigo 121. É justamente a parte do Código Penal que vai tipificar as condutas humanas que são consideradas como crimes. Ou seja, é a tipificação penal. Então, quando eu falo da parte especial do Código Penal, eu estou falando daquilo que a lei penal, ou daquelas condutas que a lei penal consideram como crime, tá? Então, essa função instrumental, ela serve para instrumentalizar e sistematizar esta parte especial do Código Penal. Depois nós passamos para a função garantista. Como o próprio nome diz, garantista é uma função que ela busca numa segurança da aplicação da norma penal, tá? Então, ela é uma função que busca garantir, que busca dar segurança de que essa norma penal ela será aplicada. E temos, por último, a função crítica, tá? Essa função crítica, ela é a função que nos leva a uma reinterpretação, tá, da lei penal em vista da política criminal que estejamos vivendo naquele determinado momento, tá? Então, tendo em vista uma certa política criminal que vive-se naquele momento, essa função crítica, ela permite uma reinterpretação da norma penal. Lembrando que eu não estou falando aqui de mudança na norma penal. A norma penal continua a mesma. Porém, dependendo do momento político que se vive, né, e da política criminal que seja aplicada àquele momento, tá, permite-se uma reinterpretação da norma penal, tá? O crime, ele pode ser conceituado de três maneiras diferentes. Nós temos o conceito material de crime, temos o conceito formal de crime e temos o conceito analítico de crime. O que é um conceito formal, o que é um conceito material de crime? O conceito material de crime, ele vem dizer que crime é a violação ou perigo de violação de um bem penalmente protegido, tá? Nós vimos lá atrás que o Estado, ele protege bens jurídicos nossos, da sociedade, tá? Então o Estado, ele protege a nossa vida, ele protege o nosso patrimônio, ele protege a nossa liberdade sexual e assim por diante. Então, com base nisso, esse conceito analítico esse conceito material de crime, ele visa, né, ele quer dizer que crime é a violação ou um perigo de violação dessa norma, desse bem jurídico protegido pelo direito penal, tá bom? Depois nós vamos para o conceito formal de crime, tá? Esse conceito formal de crime diz que crime é a conduta proibida por lei, decorrente da política criminal adotada, tá? Então, em determinados momentos, são adotadas certas políticas criminais, tá? E quando eu pego esse conceito formal de crime, tá, em decorrência daquela política criminal adotada em determinado momento, eu posso dizer que crime é essa conduta proibida por lei, tá? E essa lei, ela é decorrente daquela política criminal adotada em certo momento, tá?
Depois eu tenho o conceito analítico de crime, tá? Que esse conceito analítico de crime, ele nada mais é do que a essência do estudo do crime no direito penal, tá? Então ele vem tratar exatamente do próprio estudo aprofundado a respeito do crime dentro dos parâmetros do direito penal, tá? Para alguns, ele também é chamado de conceito formal, ok? Passamos agora para a tipicidade. O que é tipicidade? Tipicidade, ele é um comportamento humano que se enquadra perfeitamente. Então esse comportamento humano ele tem que se enquadrar perfeitamente nos elementos ou aos elementos contidos na norma penal, tá? Então, quando eu falei de tipicidade, eu estou me referindo a uma conduta humana que foi praticada, e essa conduta humana ela se enquadra perfeitamente naquilo que a lei diz que é uma conduta criminosa, naquilo que a lei diz que é um crime. Então, por exemplo, vamos lá para o tipo penal do artigo 121, ou seja, o que é que o artigo 121 do Código Penal considera como crime. Então, lá no artigo 121 está escrito matar alguém. Então, o artigo 121 do Código Penal, ele está tipificando a conduta de matar alguém como crime. Então, se você vai lá e mata alguém, você cometeu um crime que está tipificado lá no artigo 121 do Código Penal. E aí você vai responder pelas suas condutas. Vejam bem que aqui, nesse primeiro momento, não me interessa se o crime foi com violência, foi sem violência, se o crime tem qualificadoras, se não tem qualificadoras, se o crime foi praticado por duas ou mais pessoas. Eu me atenho, num primeiro momento, ao crime. Qual foi o crime? Matar alguém. Crime de homicídio, tá? Então, a minha conduta se encaixou perfeitamente naquilo que a lei diz que é crime. Eu matei alguém. Ponto. Vou responder por isso. Outras questões relacionadas à minha conduta, que também estão lá descritas na lei penal, elas vão ser discutidas no decorrer daquele processo. Mas no primeiro momento, a minha conduta foi de matar alguém, tá? E aí vai se analisar se eu matei por enforcamento, se eu matei de surpresa, se existem outras qualificadoras, se eu agi com a ajuda de alguém, se eu agi sozinho. Então são outras circunstâncias do crime. Mas no primeiro momento, eu me enquadro no crime de homicídio, porque eu matei alguém. Tá? A minha conduta se encaixa lá no artigo 121 do Código Penal. Nós temos algumas excludentes de tipicidade, tá? Que são elas, a excludente legal e a excludente supralegal. Excludente legal é aquela que está prevista na lei. Então nós temos como excludente legal a prevista no artigo 146, parágrafo 3º, inciso 1 do Código Penal, tá? E supralegal é aquela que não está prevista na lei, que nós vamos falar daqui a pouco. Então vamos lá para excludente legal. O que diz o artigo 146 do Código Penal no seu parágrafo 3º, inciso 1? Vou ler para vocês. Artigo 146 do Código Penal. Diz que constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, e a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda, pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Esse tipo penal do artigo 146 trata do crime de constrangimento ilegal. Vamos lá para o que diz o parágrafo 3º no seu inciso 1. Parágrafo 3º. Não se compreende na disposição desse artigo. Tá? Então, o que ele vem dizer aqui? Que não se encaixa na disposição desse artigo as demais, né, essas duas situações que ele vai passar para a gente, do inciso 1 e do inciso 2. Para nós, aqui no momento, interessa do inciso 1. Então, o que diz o Código Penal lá nesse inciso 1?
a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal ser justificada por iminente perigo de vida. Então ele vem dizer que se o médico entender naquela circunstância de que aquele paciente está num iminente risco de vida, ele médico, ele deve e pode tomar determinadas medidas, determinados procedimentos, tá, para tentar salvar a vida daquela pessoa. E que esta ação do médico está protegida pela lei, tá? Desde que o médico comprove, é lógico, que se ele não tomasse aquelas medidas, aquela pessoa poderia perder a sua vida. Tá? Então essa situação exclui o médico de uma ilicitude, exclui o médico de responder por um constrangimento ilegal, tá bom? Lembrando que vocês não devem confundir excludente de tipicidade com excludente de ilicitude, tá? A excludente de ilicitude nós já vimos lá atrás, nós já falamos em sala de aula com vocês e já explicamos que a excludente de ilicitude exclui aquele ato como ato ilícito, tá? Aqui, na excludente de tipicidade, tá? Em determinadas situações, a lei está dizendo que aquele ato, tá? Ele está excluído de ser um ato típico, ou seja, está excluído, como por exemplo, de essa situação do médico realizar procedimentos, tá? Tendo em vista que ele precisa salvar a vida de uma pessoa, a lei está dizendo que ele está essa atitude do médico está excluída da tipicidade contida no artigo 146, tá? Então, excludente de ilicitude é uma coisa, excludente de tipicidade é outra. A excludente de tipicidade diz que aquele ato não é ato típico penal, ou seja, não é uma conduta tipificada na norma penal como crime, tá bom? E nós temos a excludente supralegal. Essa excludente supralegal não está prevista na norma penal, tá? Não está prevista na lei, mas ela é princípio, como por exemplo o princípio da insignificância. O princípio da insignificância pode considerar, tá? Algo como excludente de tipicidade, tá bom? Depois nós vamos para os elementos do fato típico. Esse fato típico, ele é composto por alguns elementos. E quais são esses elementos? A conduta humana dolosa ou culposa, o resultado, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, o enquadramento do fato material a uma norma penal incriminadora, tá? O que significa tudo isso? Vamos lá, um por vez. Conduta humana dolosa ou culposa. Quer dizer o seguinte, que esse fato típico, dentro desse fato típico deve existir uma conduta humana, tá? E essa conduta humana, ela tem que ser dolosa ou culposa. Essa conduta humana, ela tem que existir por vontade do autor, por vontade daquela pessoa que cometeu o crime. Dolo é vontade, é ânimos, tá? Então, tem que se comprovar que houve a vontade humana, que houve o dolo. Ou que aquela pessoa que cometeu o crime, ela agiu por imperícia, imprudência ou negligência, que são elementos que compõem a culpa, tá? O resultado, tá? Aquela conduta humana, ela deve produzir um resultado, tá? Aquele resultado previsto lá na norma penal. Como, por exemplo, artigo 121, qual é o resultado? A morte de alguém. Artigo 157, qual é o resultado? A subtração alheia de coisa móvel
de algo que pertence a alguém, né, para si ou para outrem, mediante ameaça, né? Então, o resultado ele tem que estar enquadrado, né, dentro daquilo que a norma tipifica como crime. Então, matar alguém, qual é o resultado? A morte da pessoa, tá? O roubo, né, a subtração de um bem que pertence a alguém, tá? Então, e o furto também, o estelionato, enganar alguém, apropriação indébita, se apropriar indevidamente de algo que não lhe pertença, e assim por diante, tá? Depois eu tenho o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. O que é esse nexo de causalidade? É uma ligação, é um liame, tá? Então, a conduta humana, ela tem que estar ligada com o resultado que foi causado, tá? Se essa conduta humana não estiver ligada com o resultado que foi causado, eu não tenho nexo de causalidade, tá? Eu não tenho uma ligação entre a conduta e o resultado, tá? Então tem que haver, tá? Essa ligação, esse liame. A conduta foi praticada por determinada pessoa e, em decorrência dessa conduta, surtiu o resultado considerado como crime. Se não houver essa ligação, se não houver esse liame, se não houver esse nexo de causalidade, tá? Tá faltando esse elemento de tipicidade, tá? Depois eu tenho o enquadramento do fato material a uma norma penal incriminadora. Ou seja, aquela conduta, ela vai se enquadrar, ela tem que se enquadrar perfeitamente naquilo que a norma considera como crime. Se aquela conduta não se enquadra perfeitamente naquilo que a norma considera como crime, eu não posso falar que ali houve um crime. Não há existência de um crime, tá bom? E depois nós temos os elementos do tipo penal, tá? O que é tipo penal? Já falei lá atrás. Tipo penal é a descrição normativa do crime. Então a norma descreve o que é crime. Então quando ela fala matar alguém, a norma está dizendo que tirar a vida de alguém é crime, tá bom? Quais são esses elementos do tipo penal? Você tem um elemento objetivo, você tem um elemento subjetivo e você tem um elemento normativo. O que é o elemento objetivo? É a materialidade da infração, tá? Então, quando aquilo que está descrito na norma penal se materializa no mundo fático, ou seja, a norma penal está dizendo matar alguém é crime. E quando alguém no nosso mundo, no mundo fático, mata alguém, tá? Aquela infração, aquela norma penal, ela se materializou. Ou seja, eu prevejo algo na norma, na lei penal, tá? Como crime, e meio social, aquilo que eu previ na norma penal aconteceu, tá? Então é a materialidade daquilo que estava previsto na norma penal. E essa materialidade se encaixa perfeitamente naquilo que a norma penal descreveu ou descreve como crime, tá? Elemento subjetivo é a vontade humana, tá? Então esse elemento subjetivo vem da vontade humana, de querer praticar o crime, tá? De estar disposto a praticar o crime, tá? Então, subjetivo é o eu de cada um. Eu estou disposto a cometer o crime e vou estar sujeito, né, aos rigores da lei. O elemento normativo é a apreciação jurídica daquela ilicitude, tá? Então, alguém praticou um ato ilícito, alguém praticou um crime. Juridicamente, esse ato ilícito, esse crime que foi praticado por alguém, ele vai ser apreciado, tá? Por quê? Pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai apreciar como? Com critérios jurídicos, tá? Então, quando eu falo do elemento normativo, é justamente esta apreciação jurídica daquela ilicitude que foi praticada por alguém, tá bom? Por hoje é só, muito obrigado e estou à disposição se houverem quaisquer dúvidas, tá bom?